Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês de uma experiência prática da disciplina de dispositivos semicondutores de potência. Hoje a gente realizou a experiência relacionada à temporização. Então, hoje a gente elaborou um temporizador não controlado, ou seja, um temporizador que a gente faz uso de componentes discretos, ou seja, capacitores, transistores, resistores para fazer o controle de tempo, ok? Obviamente que hoje em dia existem CIs, ou seja, circuitos integrados específicos para isso, mas é possível a gente fazer uso de outras tecnologias, como por exemplo o uso de componentes para conseguir o mesmo efeito. Então, vamos lá? Então, pessoal, esse é o circuito que os alunos montaram, tá? É um circuito bastante simples. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma chave e aqui a gente vai ter um capacitor junto com o resistor. Essa união do capacitor com o resistor, a gente chama na eletrônica de célula RC. Então, se a gente alterar o valor do capacitor ou o valor do resistor ou de ambos, a gente vai alterar o fluxo de corrente pelo circuito. E, consequentemente, a gente vai conseguir, dessa forma, fazer o controle de tempo, ok? Obviamente que é um controle de tempo mais simplório, ok? Não é tão preciso, mas é possível para aplicações mais simples. E aí a gente vai conseguir visualizar isso por meio desse LED, ok? Então aqui, ó, pessoal, eu desenhei para ficar melhor e para que vocês possam entender e visualizar melhor. Então aqui, ó, a gente tem o capacitor, que nem eu comentei, e o resistor. Então a união deles, né, eles estão ligados em série. Então o capacitor junto com o resistor, nós temos a chamada célula RC, ok? Então, qual o objetivo, né, da experiência de hoje e o que eu gostaria que os alunos percebessem? Que conforme a gente alterasse o valor do capacitor, a gente teria um controle de tempo maior ou menor da nossa carga, que no caso aqui é o LED, ok? Então, o que vai acontecer? De acordo com a capacidade de carga desse capacitor, ou seja, a sua capacitância, ela vai alterar o valor da célula RC e, consequentemente, o tempo em que esse LED se permanecerá aceso. Então aqui, pessoal, para entender o funcionamento dessa experiência, é de suma importância que a gente entenda o princípio de funcionamento de um capacitor. Para essa experiência, eu usei 2 capacitores. Então, eu usei um capacitor de 1000 microfarad e outro de 2200. Então, conforme a gente alterar o valor desses capacitores, nós vamos ter tempos de descarga diferentes, ok? Então, para que a gente entenda, o capacitor, fazendo uma analogia com uma caixa d'água, por exemplo, o que é a capacitância de um capacitor? É a capacidade que ele tem em armazenar carga elétrica, ok? Então, quanto maior o valor da sua capacitância, maior será essa capacidade de armazenamento de carga. Então, consequentemente, um capacitor de 2200 é maior do que o de 1000. Ou seja, o capacitor de 2200 microfarad, ele tem uma capacitância, ou seja, uma capacidade de armazenar carga maior do que o de 1000 microfarad, né? Então, seria que nem eu comentei, fazendo uma analogia com a caixa d'água. Se a gente tem uma caixa d'água de 1000 litros e uma de 5000 litros, obviamente, a de 5000 litros vai conseguir armazenar mais água do que a de 1000 litros, ok? E para a gente entender melhor o efeito disso na experiência, a gente tem que entender a questão da descarga desse capacitor. Então, esse capacitor, ele vai carregar, então aqui a gente tem a curva característica da carga do capacitor. E o que vai acontecer? Se a gente comparar esses 2 capacitores, né, o de 1000 com o de 2200, a gente vai ver que eles têm tempo de descarga diferentes. Então, imaginemos o seguinte, que eu teria aí uma caixa d'água de 1000
litros e uma de 2.200 litros. E aí eu coloquei uma torneirinha nessa caixa d'água. A mesma torneirinha, ou seja, a torneira ela tem as mesmas características e mesma vazão. E aí eu abro ao mesmo tempo a torneirinha de ambas as caixas d'água. Então, pela lógica, a caixa d'água que tem 1.000 litros vai esvaziar mais rápido do que a caixa d'água que tem 2.000 litros, já que a de 2.200 litros, já que ela tem uma capacidade de armazenamento maior. Então, consequentemente, isso vai refletir no tempo. Então, a caixa d'água com 1.000 litros vai esvaziar mais rápido do que a de 2.200. Então, dessa forma, o tempo de descarga do capacitor 1 seria o T1 e o tempo de descarga do capacitor 2 seria o T2. Então, o que vai acontecer? O tempo de descarga do capacitor de 1.000 microfarad é menor em relação ao capacitor de 2.200 microfarad, certo? Então, o que vai acontecer? Quando no circuito eu estiver utilizando o de 1.000 microfarad, que corresponde ao tempo 1, o que vai acontecer? O LED permanecerá aceso por um tempo menor. Agora, quando eu substituir o capacitor pelo de 2.200 microfarad, que corresponde ao tempo 2, a gente vai observar o tempo de descarga maior, né, do capacitor de 2.000 microfarad. Então, fazendo aí analogia com a caixa d'água. Então, aqui, pessoal, aquele circuito, ó, que a gente tem ali na lousa, eu montei ele aqui no protoboard. Para quem não sabe, né, protoboard é essa parte aqui branca, né? Então, ó, protoboard é isso aqui, certo? Então, o protoboard é possível que a gente faça as montagens dos circuitos eletrônicos antes de colocá-lo na placa eletrônica precisamente. Então, a gente faz os testes, as simulações no protoboard. Quando estiver ok funcionando no protoboard, aí a gente transfere para a placa eletrônica, né? Para a placa de fenolite, tá? Então, para quem não sabe, isso aqui que é o protoboard, é a matriz de contatos que a gente chama também, né? Protoboard ou matriz de contatos é a mesma coisa, ok? Então, aqui a gente monta os circuitos. Então, aqui, ó, eu montei o circuito, aquele mesmo circuito, né, que tá ali na lousa, eu montei ele aqui. Então, aqui, ó, a gente tem o capacitor, nós temos o transistor, aqui o LED e os resistores. E esses fiozinhos que a gente chama de jumper para fazer as conexões, ok? Então, a gente fez as conexões aqui e a gente consegue simular. Então, como é que vai funcionar esse circuito? Quando eu pressionar esse botão, eu vou carregar o capacitor. Esse capacitor, que no caso é o de 1.000 microfarad, ele vai armazenar carga e depois o que vai acontecer? A carga que está armazenada nesse capacitor vai começar a fluir pelo circuito e aí o LED vai acender e ele vai permanecer aceso enquanto tiver carga. Então vamos lá. Então, ó, vou pressionar, vou dar um pulso aqui nesse botão. Aí, ó, o LED, ele acendeu e ele vai permanecer aceso enquanto tiver carga aqui no capacitor, certo? Quando acabar a carga do capacitor, o LED vai apagar, certo? Então, aqui, ó, o LED, ele apagou. Então, ó, novamente, ó, o LED, aqui, ó, ele acendeu e a gente vai percebendo que conforme o capacitor, ele vai descarregando, né, o LED ele vai apagando, né? Vai esgotando, né, a energia do circuito, ok? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o teste usando o capacitor de 2.200 microfarad. Então, ó, eu troquei o capacitor por um de 2.200, o anterior ele era de 1.000 microfarad, ok? Então, o que a gente vai observar? Que o LED
né, esse dispositivo aqui vermelho, ele vai permanecer por mais tempo aceso, já que o capacitor tem uma capacidade maior de armazenamento. Então, vou pressionar aqui, ó, o botão, o LED acendeu, e aí a gente vai perceber que ele vai ficar por mais tempo aceso em relação ao capacitor que estava anteriormente no circuito. Então, ele fica por volta aqui, né, fazendo a contagem, com de 2.200 ele fica por volta de uns 25, 26 segundos, e o anterior uns 13. Pessoal, a gente usou no circuito esse dispositivo aqui, que é o transistor, que eu representei aqui, ok? O transistor na eletrônica, ele pode ser configurado como chave ou amplificador, ok? E aí hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade, não sei se todos sabem, conhecem, a respeito de um dos famosos transistores que a gente usa na eletrônica, que é da família BC, que é o famoso BC547, BC557, enfim, é um transistor bastante usual e bastante conhecido aí nas aplicações, nas placas eletrônicas. Então, que nem eu comentei, eu representei ele aqui por meio desse desenho, e aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Esse famoso transistor, né, que é da família BC, recebe BC no código porque a sua base, ela é central, ela está aqui, ó, no meio. Então, o que acontece? Para quem não conhece o transistor ele é um semicondutor que apresenta 3 camadas, certo? Então, ele pode ser do tipo NPN ou PNP, certo? Então, cada uma dessas camadas recebe essas dopagens N ou P. Então, no caso do NPN, ele vai receber 2 dopagens N e uma P. E no caso do PNP, ele vai receber 2 dopagens P e uma N. No caso da família BC547 ou BC557, enfim, o que nós vamos ter aqui? Então, o que acontece? Então, BC é porque é base central. O 5 é que corresponde à série 5, ok? E aí, o 5 pode ser seguido de 2 algarismos. O Y pode ser ou o 4 ou o 5. Se for 4, significa que ele é um transistor NPN. Se for o número 5, ele é um transistor PNP. Agora, o algarismo X, ele pode ser de 6 a 9. E conforme esse valor aumenta, significa que o ganho do transistor, ou HFE, ou beta do transistor, ele também é maior, quando comparado, né, com os valores anteriores, certo? Então, no caso da nossa experiência, a gente usou um 547, um NPN.